Paquita. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Ah, esse aqui já é o Amazonas, não é mais um Tapajós. Ah, sim. Nossa, que imagem mais linda. Meu Deus. Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus. Palco do momento, Belém do Pará. Gente, vocês já mataram a charada aí, né? Com certeza muitas pessoas já mataram a charada. O que é que aconteceu? Gente, todo mundo sabe que nós, aqui no Brasil, nós estamos enfrentando uma situação triste. Triste, gente. Nunca imaginei que fosse acontecer o que está acontecendo, ou que eu fosse vivenciar isso. Mas a situação não está fácil para ninguém, quanto mais para nós, né? Quem está no trecho aí, gente, a gente tá sendo alvo de muita violência, sabe? Tem muita violência aí. E infelizmente tá complicado, sabe? Complicado. E aí o que é que eu decidi, gente? Eu nunca imaginei chegar num ponto de passar mensagem pros superiores, né? Eu já digo assim, porque vocês sabem que eu trabalho aqui na Bertolini já há muitos anos. E a primeira vez que aconteceu uma situação dessa, sabe? De eu chegar a pedir, passar mensagem pra poder colocar o príncipe na balsa e pra poder sair, sabe? Assim, da situação que você se encontra, uma situação crítica, né? Então, eu não sei bem certo, sabe, gente, como falar, como me expressar aí direito pra vocês. Peço desculpas, né, aí pra vocês pelos dias sem vídeos, 2 dias sem vídeos. Eu não consegui postar nada, gente. Por quê? Porque não pega celular no Rio. Não pega. Foram dias assim de grande experiência, sabe? Eu tive assim uma bagagem muito grande, muito forte, sabe? Pra minha vida. Eu sempre tive esse sonho de um dia poder andar pelas águas, mas eu não imaginei que fosse dessa forma, sabe? Não imaginei, sinceramente. Mas enfim, só tenho a agradecer, né, a Deus primeiramente por tudo. E agradeço também a empresa pela qual aí eu presto serviço, né? Eu trabalho terceirizado já há muitos anos, já vai 16 anos praticamente, né? E eles, assim, forneceram todo o suporte, gente, todo o suporte de colocar o príncipe na balsa, de não só meu, como de outros, terceiro também. Foi tudo assim, não cobraram nada. Vocês sabem que um transporte fluvial, gente, é caro, muito caro. E prestaram tudo, sabe, todo o apoio aí com relação a esse transporte. Aí eu vim por
uma embarcação, pela embarcação que eu vim, gente, eu não consegui filmar muita coisa, sabe? Não consegui, devido também, eu não conseguia postar, né? Mal pegava o WhatsApp, gente. Mal pegava, sabe? Assim, ó, mensagens de áudio fica rodando e não vai. Então, tipo, você vê a dificuldade das pessoas do outro lado do Brasil. Eu conheci várias situações, sabe? Que olha que tem alguns anos aí no trecho, na estrada, mas dia após dia a gente tá aprendendo, vamos dizer assim. Todos os dias você aprende. E eu acabei aprendendo no outro lado aí, né, numa ponta do mapa, vamos dizer assim, muita coisa, gente. Porque nós atravessamos aí o rio Tapajós, o rio Rio Amazônia, né? Rio Amazonas. Oh, meu Deus! O rio Amazonas. E aí, por último, o rio Pará. 3 rios. Aí nós passamos. O mais difícil, assim, que o pessoal, né, falaram e que não era pra gente se apavorar no encontro das águas, porque dá muita turbulência, como que eu posso falar? Não é turbulência, o correto, a maresia, né? Maresia. Gente, assim, foi uma experiência única, sabe? Única mesmo. A primeira noite nessa embarcação eu não consegui dormir. Não dormi nada, porque balança, sabe? Balança pra caramba e a gente não tá acostumado. A gente é acostumado em terra, né? Chão firme. Assim, foi uma experiência bem diferente mesmo, sabe? A segunda noite já foi bem tranquila, bem sossegada, até mesmo porque as águas estavam calmas, bem tranquilas. Gente, a gente passou assim, conheci vários tipos de embarcações, sabe? Inclusive nós passamos também pela Vila do Conde, onde que mais ou menos uns 5 anos atrás, onde afundou aquele navio carregado de boi, né? Que tinha mais ou menos 5.000 bois, mais ou menos por aí, que afundou tudo. Não sei se você ia para exportação, não sei se vocês se recordam disso, sabe? Nós passamos por ali, conheci assim a dificuldade do povo ribeirinho, sabe? Das pessoas que trabalham também com embarcações nas águas. Você tem vontade também, porque todos somos seres humanos, né? Então eles tinham vontade também. Aí foi pedido via rádio que pede, gente, porque como falei pra vocês, não funciona o telefone. Aí passa um rádio como se fosse o nosso rádio PX. Passa o rádio pro pessoal de comércio, assim, sabe? Aí eles trazem com canoa, essas coisas. Aí trazem o açaí, o refrigerante, qualquer coisa assim, sabe? Que você esteja necessitando, esteja com vontade. Aí eles trouxeram açaí pra nós. Eu sei que eles iam virar. Quase afundou, quase encheu d'água. Quase afundou. Eu tinha esse sonho de conhecer, porque nós sempre fizemos assim travessias curtas, né? Eu fiz na balsa e travessias curtas, mas agora com essa embarcação, e eu não sei o nome, assim, 2 noites, foi 2 dias e meio praticamente aí de viagem em cima das águas. Foi bem diferente, gente, bem diferente mesmo, sabe? Mesmo pra você tomar banho, a água é do rio, vem a água do rio, a descarga do banheiro é a água do rio, pra você escovar os dentes, tudo é água do rio. Só a água pra beber, que é água potável, sabe? Água mineral, né? E eu não perguntei também se pra cozinha, mas eu acredito que pra cozinhar também deve ser água potável, né? Assim,
assim, tudo muito diferente, sabe? Muito diferente mesmo, mas eu amei essa experiência, amei mesmo. Só a única coisa, como eu falei pra vocês, né? Por um lado, eu fiquei triste, né? E por outro lado, feliz por ter conhecido outras culturas, assim, a diferença da nossa vida terrestre, eu já digo isso, sabe? Da vida aqui em chão, terras firmes e na água, é muito diferente tudo, sabe? Muito diferente, gente. Então, a gente só tem a agradecer a Deus, porque Deus capacitou cada um, como diz, cada um no seu quadrado, né? Pra um servir ao outro, sabe? É muito... É só Deus pra gente agradecer isso tudo, sabe? Porque assim a gente não passa necessidade. Eu tava olhando aqui, olha, a gente comeu muita banana. Dá só uma olhadinha ali, ó. Tô aqui de frente. Olha que lindo. E a gente comeu bastante banana, muita fruta, sabe? Muitas frutas. Olha que lindo isso. Dou maior valor à natureza, viu, gente? E todos. Ai, outra coisa, assim, muito bacana. Assim, como que eu posso falar? Gente, eles cuidam tanto da natureza, tão bonito isso, é lindo. Não pode jogar nada no rio, nada, sabe o que é nada? Só mesmo, tipo, casca de fruta, essas coisas que eles falam que os peixes comem e tal, mas não pode jogar nada, eles preservam a natureza aí, ó. Então, de parabéns, muito bacana, sabe? Muito bonito isso. Você veja que na estrada, muita gente joga as coisas pela janela, isso eu acho o cúmulo do absurdo, sabe? O cúmulo do absurdo mesmo. Jogam lixo, né? Lixo pela janela aí. Então é isso aí, gente. Amanhã tem mais. Não percam aí os nossos próximos capítulos da nossa novelinha da vida real, né? E eu vou reportando tudinho aí pra vocês. Agora, dia após dia aí, tá bom? Se Deus quiser, agora tudo certo, tudo chique, bacanizado aí. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada aí pela companhia. Agradeço aí a paciência de vocês, gente. As orações. Muita gente passou mensagem. Não consegui responder todo mundo. Vocês sabem que o tempo, né, foi curto, porque desde que nós chegamos, era acho que umas 8, eu não lembro, gente, falar. Eu sei que era umas 8 e pouco, eu acho, sabe? 6 a 8 horas, por aí. A gente se perde no tempo, sabe? No espaço, eu digo. Chegamos e aí foi onde que eu fiz aquele stories, né, ali pra vocês. Por isso que é importante, sabe? É importante seguirem aí em todas as redes sociais quando gostam, né, do conteúdo. E é importante seguir em todas, porque no YouTube, gente, é um pouquinho mais complicado, porque ele precisa de mais internet pra subir. E o Instagram já é rapidinho. Então é isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela companhia. E amanhã tem mais. Não percam aí. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.